a gente vai estar falando aí, tá falando de muita coisa a respeito de SAF e de gestão, desses modelos, de coisas que aconteceram e que podem acontecer no Bahia, e trazendo também à tona, na verdade, voltando e falando disso, quando chegou a Vancinha aqui, que foi persona não grata na torcida, e eu tenho um material maravilhoso com a Vancini, é uma pessoa que dispensa comentários, né? É meu amigo até hoje, e a gente conversou sobre, e a gente falava sobre os planos de sócio de Inter e Grêmio, onde lá o negócio é mais a vera, onde o cara lá ele é Inter, ele é Grêmio, e os caras se pá, não sentam na mesma mesa, a depender, lá os caras se associam. E ele falava para mim, na 2013, 14, uma coisa assim, minha memória não está muito boa, quando ele esteve aqui, eu fiz um material com ele e dizia, João, o futuro do futebol hoje é o sócio-torcedor. Porque nós, que saudosíssimos, nós somos contemporâneos de idade, de Fonte Nova, de tudo, a gente viu o Bahia no fundo do poço em 2006 e a gente botava 60 mil todo jogo contra a Ananindeua, Ji-Paraná, Craque, ABC, ACD, ACD, YD, e a gente estava lá. Tinha assim, ó, Bahia e Pojuca, na Fonte Nova, 60 mil. Bahia e Catuense, 60 mil. Pô, velho, vai vir aqui o time do DIC para jogar com o Bahia, 60 mil. E a receita daquela feita era feita de bilheteria. O Bahia ganhava esse dinheiro por bilheteria e hoje tudo mudou. Na verdade, a gente foi mudando, o futebol foi se modernizando, houve o adendo e o advento das arenas, a modernização, o futebol moderno. O Fernando, que foi fundador de uma grande organizada aqui na Bahia, ele sabe do que eu estou dizendo, entende o que eu estou dizendo, e o futebol mudou. E hoje, o plano de sócio, ele é vital para a saúde financeira do clube. Ainda é vital para a saúde financeira do clube. O que a minha pergunta para vocês, fazendo essa, eu estou fazendo introduções muito longas, Jesus amado, 30 dias de introdução para fazer uma pergunta merda. A minha pergunta para vocês é: enquanto SAF, o sócio ele perde poder com relação a isso tudo? Ou qual seria a voz do sócio caso tenha uma SAF? Qual seria o papel do sócio caso tenha uma SAF? O que o sócio, entre aspas, ganha ou perde com o Bahia se tornando sócio? SAF. Boa pergunta, eu vou deixar para Pedro responder, porque eu acho que antes de tudo depende de tudo que está no papel, né, Pedro? Não, claro, vai depender de tudo que está no papel, mas nos modelos que a gente vem vendo no Brasil de SAF, a associação vai continuar existindo, mas não vai ter o controle sobre o futebol. Em outros clubes, como a gente tem visto a discussão do Cruzeiro, a associação vai continuar mantendo a sede social. Só que o Bahia não tem sede social. O Bahia só existe hoje para futebol. Qual é o patrimônio do Bahia hoje? Cidade Tricolor e Fazendão. 2 patrimônios focados em futebol. A associação vai continuar existindo? Vai. Para quê? Imagino que a associação vai ter uma cadeira num eventual conselho de gestão de uma sociedade anônima do futebol. Provavelmente, a associação vai eleger um conselho deliberativo, um conselho fiscal e um presidente. Certamente seria esse presidente a ocupar essa cadeira, mas vai ser uma cadeira que ele não vai ter mas poder. Pela lei da... Ô, Pedrão, só te interrompendo, mas pela lei da SAF, o presidente nem vice pode ocupar essa cadeira do conselho administrativo, não, da associação, não. Ele não pode ser remunerado. Mas acho que nem participar, eu acho que pode, viu? Pelo menos é o que eu ouvi várias pessoas falando. É uma coisa para ver depois. No mínimo, ele vai indicar, né, Fernando? Pode não ser a pessoa, mas ele indica. Ele não pode ser a pessoa, mas ele pode indicar. E não pode ser... O cara que ocupa a função na associação não pode ser remunerado e tal. Então, vai continuar existindo algum poder político, né? No Bahia, eu não vejo grandes impactos, além do controle da dívida, que, em tese, de acordo com a lei, a associação que responde pela dívida. A SAF não vai responder. Isso é muito em tese. Eu quero ver como o nosso judiciário vai tratar isso na prática. A gente já viu algumas decisões que estão conflitando com o que a lei de SAF diz, né? Eu quero ver como as entidades de organização do esporte vão tratar disso, né? Porque tem a CNRD, né, que é a Comissão de Resolução de Disputas,
tem a própria FIFA, né? Então, a FIFA, se não quiser, não vai se submeter a isso, vai continuar mandando cobrar, fora de recuperação judicial, fora de regime centralizado de execução, e vai dar punição esportiva, né? Então, a gente tem que ver como isso vai ser na prática, porque é uma coisa muito bonitinha, uma legislação que foi toda fabricada pela bancada que defende os interesses dos clubes, ok, só que isso está tudo muito bonitinho dentro do Brasil, e fora do Brasil, como é que vai ser? E mesmo dentro do Brasil, em instituições que não estão submetidas aos tribunais pátrios, como é que vai ser? Né? Porque as consequências são desportivas. E, segundo a FIFA, os clubes e as federações e confederações não podem recorrer à justiça comum em detrimento do próprio sistema da justiça esportiva. Então, a coisa não é tão simples assim. Né? Então, aí as pessoas vendem como se fosse mágica. Eu acredito que pode funcionar por haver uma grande força política para isso, eu acredito. Mas não é a coisa mais simples do mundo, né? Então, a gente tem que ver como é que vai acontecer, quais vão ser as repercussões. A gente já tem visto em Minas Gerais, o Cruzeiro especificamente, com a SAF sendo condenada a pagar solidariamente débitos do clube, da associação. Né? A gente teve um caso também, eu não me lembro agora de qual clube foi, então, não sei se Cruzeiro ou Vasco, Cruzeiro, Vasco ou Botafogo, enfim, que um empresário que tem um crédito junto ao clube na CNRD, né, também sendo executado. Né? Então, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, porque hoje a gente tem muito achismo, hoje a gente tem muita teoria. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que tem lei que pega e que não pega. E mesmo numa lei inteira, vão ter partes que pegam e partes que não pegam. Infelizmente, é assim que funciona o nosso país. Então, a gente tem que ver como é que vai ser. Né? Por enquanto, essas são as primeiras impressões. Voltando ao que você falou, João, antes de tudo, eu queria até... Você falou de uma pessoa aí que eu quero até agradecer pelo que ele fez no Bahia, que foi a Avancini. Que foi um cara que é mal julgado por muitos torcedores do Bahia, que eu não entendo porquê. Pedro depois até pode reforçar essa ideia se eu estiver errado. Foi um cara que, quando assumiu o marketing do Bahia, existia nenhum banco de dados. O plano de sócio, o plano de acesso garantido era vendido pela Arena Fonte Nova e não pelo Bahia. Então, o dinheiro ia para a Arena e não para o Bahia. Ele fez uma negociação para que isso fosse para o Bahia gerisse. Ele não se falava, tanto que o sistema não se falava, que eu comprei uma cadeira, quando cheguei lá tinha dono, que a Arena Fonte Nova vendeu e tinha liberado para o Bahia vendeu, e na época eles erraram o número e eu comprei. Aí a gente foi lá depois e resolveu tudo no Bahia. Então, assim, foi um cara que buscou ajudar muito. Ele fez mais do que buscar sócios, ele organizou toda a parte administrativa em relação à parte de marketing do Bahia, ajudou muito, e assim o pessoal condenou muito. Pedro depois até pode reforçar alguma coisa que eu tenha esquecido. É um cara que eu sou muito grato por ter feito o que ele fez no Bahia, quando ele trabalhou no Bahia. É um cara que virou um amigo meu e que eu respeito muito. Em relação... Pode falar, Pedrão. Não, eu ia falar de Avancini, mas pode... Pode falar, depois eu concluo. Então, a Avancini, eu também tenho uma relação pessoal boa com ele, afinal de contas, trabalhamos 3 anos juntos. A Avancini é um bom profissional. Eu acho que o problema que ele criou para si e que gera essa repercussão do Bahia são 2. Na verdade, os problemas são 2. Primeiro, quando ele disse que a gente teria 50 mil sócios, ele criou uma expectativa que não foi atingida. Né? E, segundo, a Avancini é um cara com uma formação cultural completamente diferente da nossa. O cara gaúcho, militar, e para se adaptar no nosso estilo baiano, informal, né, mas menos rígido, ele teve dificuldades. Né? Ele teve dificuldades, mas isso não tira a grande evolução comercial que o clube teve. Do aspecto comercial, salvo engano, até muito recentemente, mesmo a atual gestão tinha menos receita comercial do que algumas de Avancini, né? De contratos, de patrocínio, que foram potencializados. E, de fato, essa mudança que o Fernando falou foi estruturante para que pudesse ter o boom do plano de sócio que veio na gestão de Guilherme. E esse, para mim, foi o maior mérito da gestão de Guilherme, que foi o crescimento do plano de sócios, que só foi possível porque nós já tínhamos os dados e nós já tínhamos o controle dessa operação, mas, de fato, a estratégia, a visão foi aprimorada. Mas a Avancini é um cara que tem serviços prestados, que muita gente gosta de julgar. A Avancini é uma pessoa
que eu tenho um trato tranquilo, mas que ele teve dificuldade de trato com o clube, dentro do clube. É natural, né? Cada um é de um jeito. E, assim, o futebol é um ambiente de muita futriquinha, muita fofoquinha, é um negócio chato pra cacete. E aí fica um fritando o outro fritando um. Eu não tenho muito saco para isso, para dizer a verdade. Então, assim, a Avancini tem os defeitos dele? Tem, mas ele tem muitos méritos. E as críticas que são dirigidas a ele parecem muito mais ranço, que foram compartilhados, do que efetivamente profissionais. Né? Eu acho que a simpatia ou falta de simpatia que a gente tem pela pessoa não deveria ser o critério para a gente avaliar as entregas. O critério é objetivo. Ele fez muito. Poderia ter feito mais? Poderia. Tanto que a gestão que sucedeu fez mais. Mas isso não desvaloriza o que ele fez e o que ele entregou.